Você já ouviu alguém dizer que a Almeida Corrigida Fiel é a melhor versão que nós temos em língua portuguesa? E que a NVI é a mais confiável? Você já ouviu alguém dizendo que a Bíblia, na linguagem de hoje, simplifica demais? Mas será que o X da questão está mesmo nas versões? Eu quero mostrar nesse vídeo que pode mudar completamente a forma como olhamos para as traduções se nós fizermos uma consideração que, para mim, é criteriosa. Aliás, o único critério. Porque comparar a versão em português é trocar seis por meia dúzia. Eu sei que existem algumas delas que é literal, que é uma forma dinâmica, vai acabar ampliando o nosso entendimento. Temos, por exemplo, no versículo 2 da Almeida Corrigida Fiel, que diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, quando a gente lê a nova tradução na linguagem de hoje, a terra era um vazio, sem um ser vivente, e estava coberto por um mar profundo, a escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. E a NVI traduziu da seguinte maneira: Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu sei que algumas palavras acabou aumentando a nossa compreensão, mas o ponto central não é simplesmente comparar tradução com tradução. Pegar uma versão e comparar com outra, como eu disse, é trocar seis por meia dúzia. Mas qual é o ponto principal? É o que está escrito na língua hebraica e no texto grego, numa referência ao Novo Testamento, e o texto massorético, que é hebraico, em relação ao Antigo Testamento. Eu acabei projetando um texto em grego na parte superior, bem como o hebraico. Note que o texto grego é, na verdade, a chamada Septuaginta, mas só para que você tenha condições de olhar, bater os olhos justamente no texto nas línguas originais. Feito esta observação, o primeiro versículo do hebraico, que está do meu lado esquerdo, lembrando que é lido da direita para a esquerda, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. E no grego koine, é na re, e poesen hoteos ton uranon, kaiten gen. Ou seja, as versões estão embaixo, traduziu de acordo com cada uma delas o versículo ora anunciado, melhor dizendo, pronunciado. Mas percebeu que é exatamente isso que a gente precisa fazer, observar o texto nas línguas originais. Nós temos três versões na parte inferior, um texto hebraico, um texto grego, eu sei que é do mesmo testamento, mas é apenas para exemplificar. E perceba uma coisa importante: nenhuma tradução surge do nada. Toda tradução, que essas três ou qualquer uma outra, vai depender das línguas originais, de manuscrito nessas línguas. E é justamente aí que começa a verdadeira discussão. E o critério, na minha opinião, é justamente linguístico. Esse é o melhor entendimento. Porque muitas vezes as pessoas entram em debates intermináveis, dizendo que essa versão é liberal, aquela outra não é mais fiel, não é correta, não está exatamente com as línguas originais. Ou seja, uma é mais moderna, uma é por demais literal. Ora, mas poucos param para perguntar como é que está escrito na língua original. E essa pergunta vai mudar tudo. Por isso que eu disse que o critério, sem dúvida alguma, é o linguístico, ver o que de fato está nas línguas originais. Porque uma tradução não é o texto original, ela é uma tentativa de transmitir o sentido original. Agora, observe os versículos abaixo, nas versões. Depois, olha para cima, nessa parte superior, texto hebraico e texto grego. Aqui existe palavra que nunca foi traduzida do mesmo jeito. Um exemplo bem simples. Gênesis, eu projetei.
Em outra versão, parece até um tanto suavizada. Numa outra, parece que foi interpretada de maneira mais dinâmica. Eu fiz a leitura dessas três que estou projetando. Então, qual delas é a mais certa? Ou qual está certa? Talvez as três estejam tentando transmitir aspectos diferentes da mesma ideia. Porque existem palavras no hebraico e no grego que simplesmente não possuem equivalente perfeito em português. E aqui está algo que pouca gente percebe. Toda tradução envolve escolhas, escolhas linguísticas, escolhas culturais, escolhas interpretativas. E algumas traduções, elas tentam manter uma estrutura, digamos, literal. Outras vão priorizar a clareza. E ainda outras vão tentar mostrar aquela equivalência de sentido, mas nenhuma substitui completamente os manuscritos nas línguas originais. E eu quero levantar algumas perguntas. Será que estamos debatendo versões? Será que nós estamos perdendo tempo tentando comparar uma com a outra, mas não partindo de um critério que é justamente o linguístico? Desta forma, vou reformular. Será que estamos debatendo versões demais e estudando a língua original de menos? Será que às vezes nós defendemos as traduções como se nós pertencêssemos às torcidas organizadas de time de futebol? Será que muitas vezes os conflitos teológicos existentes ocorreram justamente porque poucos observam as línguas originais? Será que a pergunta correta não deveria ser o que o autor, que foi movido pelo Espírito Santo, realmente escreveu? Quando olhamos para o hebraico, quando não para o grego, percebemos nuances impressionantes. Vou me deter agora somente na língua hebraica. É uma língua extremamente concreta, simbólica e cheia de imagens, em termos de riquezas. Muitas vezes, as palavras hebraicas carregam coisas profundas, tanto nesse aspecto cultural, e cá entre nós, é impossível de traduzir totalmente para a nossa língua portuguesa. E às vezes, uma única palavra hebraica vai exigir uma frase inteira em português. E no grego, já que nós temos aqui a Septuaginta, que foi escrita justamente nessa língua, ela possui detalhes gramaticais extremamente precisos, tempos verbais, ênfases, nuances, estruturas que desaparecem quando traduzidas. Então, quando alguém diz, minha versão é a única correta, é a melhor, é, entre aspas, é a perfeita, a realidade é muito mais complexa. Isso significa que não devemos usar as traduções, as versões existentes? Claro que não. Não é isso que eu estou dizendo. A grande questão começa quando pensamos que comprar apenas versões em português para comparar com outra versão em português vai resolver tudo. Porque a fonte continua sendo o texto nas línguas originais. E talvez a grande maturidade no estudo bíblico, teológico, sem dúvida alguma, seja justamente entender isto. Nenhuma tradução é perfeita. Nenhuma tradução esgota o sentido do texto. Nenhuma tradução deve ocupar o lugar das línguas originais, ainda que nós tenhamos dezenas e dezenas de versões. E talvez o verdadeiro avanço não seja perguntar qual versão é a melhor, mas sim, estou realmente buscando compreender o que Deus realmente inspirou em relação ao conteúdo da palavra dele? Se este vídeo lhe ajudou, compartilhe com mais alguém, alguém que ama semelhantemente a você, estudar a palavra de Deus, e depois nos deixe algum comentário, faça perguntas, ou seja, participe conosco, interagindo. Quem sabe você tinha pensado de uma outra forma sobre as traduções bíblicas, mas estamos no lugar certo, um local de reflexão bíblico-teológica, onde nós estamos aqui não para debater,
não para dizer quem é que está com a verdade, como se nós fôssemos o dono da verdade, pelo contrário, nós estamos aqui para refletir acerca da palavra de Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.